No vídeo anterior, eu falei para vocês que hoje, nesse vídeo de hoje, nós iríamos estudar sobre o Tao, a filosofia do Tao, os estudos do Tao. Tem muitos livros aí que falam sobre esse assunto com muita propriedade. Mas no livro Chaves de Transformação, eu dou uma pincelada no assunto para que nós possamos entender o que significa esta polaridade do Yin e do Yang. E dentro do meu trabalho, do nosso trabalho, das chaves de transformação, nós temos uma carta, que é a carta-chave de acesso do Tao, que é muito importante quando ela aparece como abertura de consciência, como abertura para o movimento que a pessoa está precisando naquele momento. Eu vou ler um pouquinho sobre o Tao, que é bem breve aqui na minha descrição do livro, e já vou logo entrando, falando com vocês na prática o que significa o Tao. Qual é a propriedade mesmo do Tao na nossa abordagem? Yin e Yang são conceitos que expõem a dualidade de tudo que existe no universo, de acordo com a filosofia do taoísmo, que enfatiza a vida em harmonia com o Tao, que é um movimento chinês que significa caminho, via ou princípio. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que em todas as coisas estão. O Yin é o princípio feminino, a noite, a lua, passividade, a absorção. O Yang é o princípio masculino, o sol, o dia, a luz, a atividade. Segundo essa ideia, cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende para a sua existência. Esse complemento existe dentro de si. Assim, se deduz que nada existe no estado puro, nem atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas tudo em transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista com seu oposto, quando visualizada a partir do outro ponto de vista. Neste sentido, a categorização seria apenas por convivência. Estas duas forças, Yin e Yang, seriam a fase seguinte do Tao, princípio gerador de todas as coisas, de onde surge, para onde se destinam. A filosofia chinesa ensina-nos que a força vital é magnética, que tem um polo norte, um polo sul. O tempo todo, durante nossos estudos, eu venho falando que nós somos ímãs, que nós possuímos polaridade positiva, negativa, e o Tao reforça isso que eu venho falando. É um estudo antigo da medicina chinesa, que tem uma abordagem terapêutica para quem é acupunturistas. Mas no nosso caso, das chaves, nós precisamos ter essa visão, saber o que significa isso, para poder a gente entender esse mecanismo energético de tudo que é aqui no nosso universo local e tudo que é dentro de tudo que Deus, a fonte, criou. Essa polaridade vem desde lá das infinitas sabedoria do Criador. Positivo ou negativo, aqui não há qualquer caráter qualitativo em termos de bom e mal. Representam apenas as tendências de movimento e repouso do criativo e do receptivo. A energia Yin flui desde os pés, desde os nossos pés até a nossa cabeça. Nenhuma das duas é absoluta. Elas não são absolutas.
há uma pequena parte de Yin na força Yang e uma pequena parte do Yang na força Yin. Isso está dizendo o quê? Que para ter o manifesto da energia Yin e Yang em tudo que existe, uma precisa estar dentro da outra, no movimento contínuo da vida. Na medicina ocidental, a emoção e a mente são atribuídas ao cérebro. Na medicina oriental, a emoção e mente são parte do campo de ação dos sistemas fisiológicos do homem. Os canais de acupuntura, chamados de meridianos, são correntes internas de energia que percorrem o corpo físico e conectam energeticamente aos órgãos, sendo o Qi, eles chamam de Qi ou Chi, a energia de base de todos os processos fisiológicos do nosso corpo. O estado do órgão afeta a emoção e a emoção afeta o estado do órgão. Vou descrever algumas emoções interligadas aos órgãos do homem na visão da medicina chinesa, que é milenar, está aqui muito antes de mim, de você, de todos nós que estamos vivendo esse momento aqui da vida. É muito antigo a medicina chinesa. Então, dentro da visão da medicina chinesa, coração é alegria, o fígado é fúria, é raiva, o pulmão é tristeza e preocupação, o baço, pâncreas, são os pensamentos, excesso de pensamento, ruminação mental ou falta, paralisia, estagnação, sem pensar em nada da vida. Todas as polaridades em excesso, dentro da visão da medicina chinesa, traz adoecimento para a gente. O órgão do coração, ele significa alegria. Mas se uma pessoa estiver com excesso de alegria, ela vai para o histerismo. E o excesso de alegria pode também matar o órgão, paralisando o coração. Porque todo excesso significa transtorno, algum desequilíbrio. Então a gente tem que ficar dentro, integrado, numa polaridade que está contida a outra contida na outra e ambas contidas em si mesmo. Enquanto consciências humanas, em todos os seus níveis e todos os seus arquivos, tem algo de positivo no negativo e algo de negativo no positivo. O positivo e o negativo fluem juntos constantemente. São necessárias uma para o outro na criação de um campo unificado de energia. Na nossa aula anterior, nos nossos estudos anterior, eu falei para vocês do campo unificado. Então, para existir o campo unificado de energia, que foi aquele desenho que eu fiz no quadro, que é externo, que é grande, que é macro, que está em tudo, é o campo unificado primordial, que eu até falei para vocês que não é Deus que está ali. Ali é a criação do todo para manifestar tudo que está aqui. Esse campo unificado, ele existe esta polaridade do Yin e do Yang. Então, eu passo aqui esse estudo do Yin e Yang para a gente entender todo esse movimento que eu trago para vocês nos movimentos das cartas chaves de acesso. Essas expressões são identificadas dualidades que caminham lado a lado e vão de encontro em harmonia perfeita. Somos nós aqui como buscadores em busca dessa harmonia perfeita em mim, em si, em nós. Então nós estamos sempre em busca desta harmonia perfeita, porque este é o caminho da nossa evolução. A gente ter em si uma harmonia perfeita.
sem um se sobrepor ao outro, fundindo-se e identificando-se na sincronicidade, em que a individualidade passa a ser unificada. Então a gente tem uma sincronicidade e que vamos em busca de uma individualidade e que vamos unificando essa unidade dentro do que eu sou, dentro do que você é, para uma harmonia, que eu falei isso no vídeo anterior, o que a gente produz com nossos pensamentos negativos e positivos, propagando um aglomerado de energias que estão reverberando ao mesmo tempo o que está em si. Eu falei isso, quem estiver acompanhando a minha aula vai entender o que eu estou falando aqui do Yin e do Yang. Estamos aqui enquanto personalidade buscando o Tao em todos os aspectos da vida. O Tao é o movimento do universo, força propulsora que nos impulsiona a evoluir. Então aqui no meu livro, no nosso livro, eu falo do Tao, só esse pedacinho. Agora eu vou explicar para vocês como é que é isso. O Tao é simbolizado por esse símbolo aqui. Acredito que a maioria de vocês já tiveram contato visual com este símbolo, que significa que o Yang está contido o Yin e que o Yin está contido o Yang. Tudo na vida tem essas polaridades para poder existir. Esses movimentos intrínseco e extrínseco, para dentro e para fora, para fora e para dentro. Esse movimento é o tempo todo em tudo que existe dentro da matéria energética. Porque o corpo físico é uma matéria energética, é uma matéria energética condensada. Isso, nosso corpo vibra. Todo o nosso corpo, ele possui uma vibração energética. Eu não sou estudante de química, eu não sou estudante de física, mas eu apanhei assim uma visão para que a gente entender, para vocês entenderem, que como a gente adoece, nosso adoecimento se dá assim. Nós temos polaridade positiva, o sinal de mais, e negativa, o sinal de menos. Nosso corpo físico, todos os nossos órgãos são construídos desta polaridade. Essa polaridade mais densificada dentro da nossa matéria como humanos. E tudo que é criado pelo homem existe essa energia comprimida, formando uma matéria, formando algo como o livro. Aqui é uma energia condensada que está aqui, que foi prensada, mas aqui existe uma vibração de energia, de polaridade yin e yang para poder ela existir. Que se não tivesse essa energia, nada existiria. E essa desordem energética que a gente faz através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos que começamos a adoecer. Olha só, eu estou falando da polaridade. Mais, menos. Menos, mais. Mais, menos. Menos, mais. Mais, menos, menos, mais, menos, mais. Aqui começou a ter uma desordem, uma desarmonia. E aí a gente vai trazendo essa informação a nível de RNA, a nível de DNA. E é o RNA que vai levando a informação
do DNA. Então, dentro da matriz genética de um DNA, existe as informações que nós vamos construindo e desconstruindo e destruindo. A destruição é a nível energético, a nível de matéria. Então a gente desconstrói para poder depois harmonizar de novo. Tudo na vida é assim. Quando a gente quer fazer uma casa nova, que está dentro de uma casa velha, o que a gente faz? Vai lá, quebra a casa toda, destrói a casa toda, para vir de um alicerce uma casa nova. Quando a gente está com a nossa casa toda desorganizada, o que a gente tem que fazer? Tirar tudo do lugar para poder organizar, que aquilo está fora do lugar, aquilo está bagunçado ali, eu tenho que retirar para poder recolocar, colocar num lugar. E no nosso corpo físico, e no nosso corpo mental, e no nosso corpo astral, que eu vou falar isso lá na frente desses corpos, é assim, a gente veio para cá com uma organização de matriz genética, que viemos experimentar ações dentro das descendências hereditárias que nossos pais nos dão. Pai, mãe, dentro da carga genética. Só que a gente, conforme as nossas escolhas, a gente capta mais do pai ou mais da mãe. Descendência boa, descendência ruim. Mas quem vai decidir se eu quero aquela descendência boa, aquela genética boa, aquela descendência má, aquela genética má, sou eu, a partir de mim. E no nosso trabalho de chaves de transformação, eu ensino você a tirar as cargas genéticas, a ver aquela carga genética, a identificar aquela carga genética, só que através do autoconhecimento, porque as cartas-chave elas trazem esse autoconhecimento para poder você enxergar o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para eu sair desse paradigma que eu me encontro negativo, dessa prisão. Voltando aqui, quando a gente faz essa desordem no nosso genes, no nosso DNA, porque ele pode vir um genes organizado, numa estrutura organizada, e eu também escolho, através dos meus conceitos, através dos meus preconceitos, desestruturar. Então, o yin e o yang, eu estou querendo falar para vocês, dentro da nossa visão da abordagem do livro, que essa estrutura existe em cada um da gente e que nós temos o dever de estar o tempo todo deixando essa polaridade uma contida na outra e altamente se alimentando sem excessos e sem escassez. Isso, na medicina chinesa, vai desde do externo, do vento, do excesso de calor, do excesso de frio, da fome, que me adoece. Fatores patogênicos externos. E tem o maior fator patogênico, que é o interno, que são os excessos de todos os sentimentos. Que a gente vai ver isso, que todo sentimento, ele é uma energia, que desde que ele seja colocado numa ação integrada para cima, para evoluir, verticalizando esse sentimento, a gente consegue essa polaridade que o símbolo do tal do Yin e Yang nos ajuda, que o taoísmo nos ajuda
a exercer na nossa jornada, nessa filosofia chinesa, que eu precisava trazer essa abordagem para a gente entender o nosso próximo assunto, que vai ser apometria, uma ferramenta que permite ir além da medida. Então eu estou preparando o meu leitor amigo, o meu leitor curioso, que está despertando interesse sobre esses assuntos. Como eu falei que curiosidade, no primeiro vídeo eu falei que curiosidade é um fator que nos faz ter uma visão diferente de algo, que desperta uma visão de interesse, que no primeiro momento é só curiosidade, para poder a gente expandir a nossa mente. Então eu termino por aqui e vão me dando feedback. Não esqueçam de tocar o sininho para vocês saberem quando tem vídeo novo e dar um like para que o YouTube me expanda, me divulgue também nas redes sociais aí de outras pessoas que não são meus amigos, que sempre são os amigos que nos impulsionam em algo que a gente faz. Eu digo que a nossa família, pai, mães, irmãos, ó, é tudo. Mas amigos é muito mais. Então, termino esse vídeo agradecendo a vocês, meus amigos, que me incentivaram a eu estar aqui gravando esse vídeo e me incentivaram também a eu ter força, coragem para eu ter escrito esse livro e ter feito essa obra, porque eu descobri que agora eu sou escritora e que eu tenho uma obra em mãos. Um beijo no coração de todos vocês que estão me acompanhando. Até o próximo vídeo, até o próximo estudos.